Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Depois de ontem, um jogo que começou ontem e terminou hoje, né? Nos Estados Unidos, em Los Angeles, a equipe do Los Angeles, de Giroud, de Lloris, se classificou para o grupo do Flamengo. Vai jogar a primeira Copa do Mundo de clubes da FIFA e o tradicional, o maior clube do México, maior torcida, o América do México, ficou de fora, levou a virada 2-1. Então agora a gente tem aí os grupos do Mundial de Clubes da FIFA definidos. E com isso a gente pode dizer tranquilamente que a complexidade do grupo do Flamengo diminuiu. Víamos o grupo do Fluminense como o grupo mais acessível, só que aí o Fluminense teria que jogar bola. O Fluminense teria que ser um pouco mais do Fluminense de 2023 e um pouco menos do Fluminense de 2024. O Fluminense de 2025 muitas vezes oscila entre o de 24 e raramente entre o de 23, mas é o grupo mais acessível, com o Borussia Dortmund, com o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul e com o Mamelodi da África do Sul, apesar de ser campeão, líder do campeonato. É uma equipe desconhecida, né? A grande verdade é essa, uma equipe desconhecida. O Flamengo agora, sem a presença do León do México, que seria um adversário chato, as equipes mexicanas são adversários muito chatos, o próprio América do México seria um adversário que traz até aquelas reminiscências ruins, né? O Cabanhas e tal, e é claro que o torcedor do Flamengo numa enquete preferia 1000 vezes pegar o Los Angeles. No jogo de ontem, deu Los Angeles. A América abriu o placar, o Los Angeles empatou, inclusive com um gol de um jogador chamado Igor Jesus, né? Meio Botafogo, meio Flamengo. Tem o nome de craque do Botafogo, mas é ex-jogador do Flamengo. E no final da prorrogação, a equipe norte-americana virou para cima do América, conquistando assim a vaga para disputar dentro de casa o Mundial de Clubes da FIFA. Assim, a gente vê o grupo do Flamengo também bastante acessível como o grupo do Fluminense. O Flamengo tem o Esperance, que é uma incógnita também, a equipe africana. Acredito que o Flamengo vai ganhar e ganhar bem. Tem o Chelsea, que é campeão da Conference League. Aliás, a única equipe europeia que ganhou os 3 torneios europeus. O Chelsea foi campeão da Champions League, da Europa League e da Conference League. É claro que a Conference League ela é de uma terceira grandeza na Europa, mas a equipe inglesa vem forte para esse Mundial de Clubes, não é das favoritas, mas no grupo do Flamengo, sem dúvida nenhuma, é a equipe favorita. Mas com a chegada do Los Angeles, a gente tem o Flamengo claramente como uma segunda força do grupo. Contra o León do México seria um equilíbrio, contra o América do México também. Muito por conta do altíssimo investimento que as equipes mexicanas fazem e do nível muito parelho entre Campeonato Brasileiro e Liga do México. Agora, sem uma equipe mexicana, com a equipe do Los Angeles, por mais que tenha vencido o próprio América e que não seja mais aquela baba que sempre foram e tal, o Flamengo não ganhou do Orlando City, o Atlético Mineiro perdeu o campeonato por Orlando também, tal. Ok, mas amistoso é uma coisa, jogo valendo é outra, e o nível de competitividade da MLS, que cresceu 1000% nos últimos anos, ainda não está próximo do nível de uma Libertadores da América. Então eu vejo o Flamengo aí como segunda força. A chegada do Los Angeles no grupo, acho que agrada a grande parte da torcida do Flamengo. E eu vejo agora a classificação do Flamengo como bem palpável, bem palpável. No grupo do Fluminense, acho que depende mais de como o Fluminense vai jogar, porque o Mamelodi, não sei realmente nada sobre o Mamelodi Sundowns. O Ulsan Hyundai é terceiro colocado no Campeonato Sul-Coreano, mas as equipes sul-coreanas perderam um pouquinho do protagonismo no cenário asiático. Hoje esse protagonismo está com as equipes do Oriente Médio, sem dúvida nenhuma com as equipes do Oriente Médio, que tem muito investimento, que agora se transformaram num oásis para jogadores, inclusive do futebol europeu. Futebol japonês, sul-coreano, chinês perdeu bastante importância. Mas ainda assim é um adversário que o Fluminense obviamente tem que enfrentar com muita seriedade. Acredito aí que o Mamelodi vai ser o saco de pancadas.
Acredito aí que o Fluminense deva competir bem com o Ulsan Hyundai, acredito até numa vitória, e acho o grupo do Fluminense e o do Flamengo os mais acessíveis. Com a chegada do Los Angeles, Flamengo e Fluminense têm excelentes possibilidades de classificação, mesmo com o Borussia e o Chelsea ali no grupo, que sinceramente eu acho que vai ser para comemorar, né? Flamengo e Fluminense chegando às oitavas de uma Copa do Mundo de Clubes, tamanho o abismo entre Brasil e os outros polos esportivos em termos de organização, entretenimento, empreendimento, investimento, calendário. O Brasil é terceiro mundo mesmo nesses quesitos. E Flamengo e Fluminense, se o Fluminense for para as oitavas, olha, é para colocar nos anais lá das Laranjeiras. A situação do Palmeiras é mais difícil do que o Flamengo e Fluminense. Por mais que o Palmeiras tenha, nesse momento, um elenco até mais equilibrado que o Fluminense, o grupo do Palmeiras é casca grossa, né? É o Inter Miami, também dono da casa, com Messi, Luis Suárez, querendo aparecer bem nesse Mundial. É interessante para a Copa do Mundo de Clubes ter o Inter Miami, tanto nas oitavas como na fase de grupos. Palmeiras não terá vida fácil. O Al-Ahly do Egito, que é uma equipe também muito difícil de ser batida, e o adversário europeu do Palmeiras, que é o Futebol Clube do Porto, mais fraco que Borussia e que Chelsea. Porém, ainda assim, é o Futebol Clube do Porto. A gente talvez nesse jogo veja a diferença entre uma equipe europeia, mesmo que seja ali marginal, né? Nesse momento o Porto é uma equipe marginal, ele não está num grande polo europeu e não é uma das grandes equipes europeias, nem no cenário português. O Sporting, que foi bicampeão europeu, não está na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? O Benfica normalmente é o grande, né? O que belisca os grandes títulos e tal, mas o Porto, querendo ou não, é o último português campeão do mundo, né? É o último português campeão europeu. Então, eu acho que vai dar trabalho para o Palmeiras. No duro vai ser um jogo bem equilibrado, com um pequeno desequilíbrio favorável à equipe do Porto. Então, a situação do Palmeiras não é simples como a de Flamengo e Fluminense. E a situação, é claro, mais difícil, mais enrascada é a do Botafogo, que vai pegar só o Paris Saint-Germain, o melhor Paris Saint-Germain de todos os tempos, só o melhor momento da história da equipe francesa e só a melhor equipe da Europa. Paris Saint-Germain, campeão da Champions League pela primeira vez, pega o Botafogo, campeão da Libertadores também pela primeira vez, mas é um Botafogo muito modificado em relação ao título europeu. Já o PSG, o mesmo, europeu não, Botafogo campeão europeu, já, Botafogo muito modificado em relação ao seu título sul-americano. Já o Chelsea é praticamente o mesmo campeão europeu, sem contar de lambuja o Atlético de Madrid. Então, o próprio Seattle Sounders, que é uma equipe difícil, tá? A equipe com os íntios, né? Os seus aficionados, fãs, mais fanáticos mesmo. Tá? Os torcedores do Seattle são aqueles que fazem o estádio parecer um caldeirão, diferente do Los Angeles. Ontem a gente viu a torcida do América estava muito mais animada, até lotou mais o estádio do que o torcedor do Los Angeles. Em Seattle, não. O torcedor do Seattle Sounders é um torcedor fanático que faz a diferença nas arquibancadas. E a equipe também não é boba, né? Não é uma equipe boba. Então o Botafogo vai ter dificuldade com o Seattle e PSG e Atlético Madrid serão jogos à parte, né? Jogos à parte. Enfim, com os 32 clubes definidos, fica aqui a minha aposta. Flamengo e Fluminense passam de fase. Botafogo e Palmeiras, se passarem, é para bater palma de pé, especialmente o Botafogo. Eu fico por aqui, um abraço grande a todos vocês e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.